Vinícius Júnior, o atual jogador que está sendo protagonista do futebol, craque do Real Madrid e também da seleção brasileira, não ganhou a Bola de Ouro. Além dele ser o preferido e o mais desejado a ganhar a premiação, quem levou a Bola de Ouro para casa foi o jogador Rodri. E muitas pessoas criticaram a decisão da UEFA, União das Associações Europeias de Futebol, que foi a organização que forneceu e deu a premiação da Bola de Ouro, pois disseram que o Rodri, o eleito Bola de Ouro, não era tão bom quanto o Vini, e que quem merecia ganhar a Bola de Ouro seria Vinícius Júnior, mas não foi. E poucas horas antes do evento mais importante para os jogadores de futebol, a Bola de Ouro, Vinícius Júnior já sabia que não iria levar a bola para casa. E o Florian Pires, presidente do Real Madrid, cancelou a viagem de Espanha para Paris, que seria onde ocorria a Bola de Ouro. E Vinícius Júnior não pôde ir ao evento. E mais nenhum jogador do Real Madrid que estava nos top 10 indicados, como Carvajal, Bellingham, Rodrigo e Mbappé, pois a viagem teria sido bloqueada. E assim, sem Vini Júnior no evento, a Bola de Ouro foi entregada e recebida pelo Rodri, jogador da Espanha, campeão da Eurocopa e jogador do Manchester City. Mas pouco tempo depois, a FIFA viu que a decisão da UEFA de entregar a Bola de Ouro para o Rodri tinha sido muito errada. E então preparou uma premiação exclusiva para Vini Júnior, que seria o FIFA The Best, que significa o melhor da FIFA, que seria devidamente entregado para Vinícius Júnior. E assim, dia 17 de dezembro, Vini Júnior ganhou o prêmio FIFA The Best. Porém, a UEFA, criadora da Champions League, percebeu que tinha feito uma atitude errada e assim tentou recuperar seu erro, preparando um prêmio para Vinícius Júnior, que seria o melhor do mundo, que ocorreria lá no Catar, na sexta-feira 27, que ocorreria no mês de dezembro. E assim foi. E antes da premiação de Vini Júnior, o Cristiano Ronaldo deu sua opinião sobre a matéria e falando sua opinião sobre o assunto de Vini Júnior. Falando que a geração de Lamine Yamal, Vinícius Júnior, está sendo uma geração muito boa. E que a Bola de Ouro para o Rodri foi totalmente roubada. E que deveria ser dada ao Vini Júnior. Essas foram as falas de Cristiano Ronaldo. E depois disso foi entregado ao Vinícius Júnior o prêmio de melhor do mundo. E assim, Vini Júnior calou a boca da Bola de Ouro. E hoje em dia, Vinícius Júnior é um dos maiores jogadores do mundo. E é por isso que toda a torcida ao Vini Júnior vai para ele, por sua humildade, seu talento e sua humildade. Espero que ele ocorra mais prêmios na sua carreira. E é por isso que o método vai todo para ele. Mercado do futebol. O mercado que revolucionou o mundo da bola e que permite transferências de um jogador de um time para o outro e que envolve milhões, bilhões e trilhões de reais, que faz negócios, fecha contratos e abre opções. E não é à toa que o maior time do mundo está envolvido, o Real Madrid, que nessa temporada o clube espanhol abriu as opções de contrato e para fazer negociações milionárias com craques lendários e fecharam negócios com 2 jogadores, o jogador do sonho do Real Madrid, Mbappé, e o craque palmeirense, Endrick. O Real fechou contrato com esses 2 jogadores. E atualmente os 2 estão no Real. Porém, o mundo deduziu que teria atrito entre Mbappé e Vinícius Júnior, pois disseram que o Mbappé tentaria ofuscar Vinícius Júnior, pois seria meio que egoísta. Pois bem, dito e feito, ocorreram alguns lances que Vinícius Júnior e Kylian Mbappé tiveram um atrito, como lances que o Mbappé não tocou a bola, que o Mbappé errou o gol. E Vini Júnior e Mbappé realmente tiveram uma briguinha.
Mas não durou por muito tempo, pois em um lance que Vini Júnior cavou um pênalti e o juiz marcou, ele deu a chance para o Mbappé bater. E olha, Mbappé fez o gol. E os dois comemoraram juntos. E em outro lance, o Mbappé deu um bolão para Vinícius Júnior só finalizar. E assim, Vinícius Júnior e Mbappé fizeram as pazes. E é por isso que trabalho em equipe sempre dá certo. É praticamente impossível você trabalhar com uma pessoa que você não gosta. E assim, Vini e Mbappé revolucionaram o Real Madrid e construíram a dupla perfeita para conquistar vitórias, títulos e taças. E assim, eles viraram amigos. Seleção brasileira, a maior seleção com 5 Copas do Mundo e com marcas de jogadores extraordinários como Pelé, Ronaldo Fenômeno e Ronaldinho Gaúcho, pode-se dizer de que em 2022 até hoje está indo de mal a pior. Mesmo com os esforços de Rafinha, Vinícius Júnior e Rodrigo Góes, que foi quando em 2022 a seleção brasileira perdeu a chance de conquistar o Hexa, em um jogo contra a Croácia, que foi para os pênaltis, aonde os jogadores da seleção brasileira estavam mal acertando as cobranças. E na última delas foi bater o pênalti Marquinhos, um zagueiro muito experiente, capitão do Paris Saint-Germain, também conhecido como PSG. Teve a chance de marcar o gol e subir de classificação, mas foi aí que a seleção brasileira se afundou, pois Marquinhos chutou na trave. E assim, a Croácia venceu a partida e subiu de classificação. E aí, iniciou-se a tristeza do povo brasileiro. E depois disso, surgiram boatos falando que a seleção brasileira nunca mais iria ser a mesma desde 2002 e que nunca mais seria capaz de vencer uma Copa do Mundo e que futuramente seria o desastre da torcida brasileira. Mas a equipe brasileira não abaixou a cabeça, levantou, ficou com os ombros para trás, ergueu-se a cabeça e começou a trabalhar, com a esperança de vencer a Copa de 2026. Então, um ano depois da Copa do Mundo, em 2023, a seleção brasileira começou a trabalhar duro, com esperanças de voltar ao máximo e de ser o que ela era antes. E depois desse ano de 2023, veio 2024, o ano que teria a Copa América e as eliminatórias de 2026. E o Brasil estava com esperança de entrar para a Copa e de conquistar a Copa América. E com muito trabalho, ele entrou para as eliminatórias de 2026, com muita confiança. Mas foi aí que aconteceu uma reprise. O Brasil pegou o Uruguai, que foi para os pênaltis. E por total coincidência, perdeu para os pênaltis por Uruguai. E foi aí que acabou-se a esperança do Brasil. E depois disso, também foi eliminado da Copa América. E ficou fora dos 2 campeonatos importantes para a seleção brasileira. Ficou fora da Copa América e também das eliminatórias de 2026. E depois desse baque, tiveram que lutar com mais outro baque. Eles perceberam a perda precoce do Neymar, porque foi aí que começou a série de lesões do menino Ney, o jogador que estava mudando a história da seleção, porque em um jogo contra o Uruguai, o Neymar se lesionou e ficou cerca mais de 1 ano fora dos gramados. E depois desse tempo, os fisioterapeutas disseram que ele estava apto para jogar. Mas no seu segundo jogo pelo Al Hilal, ele se lesionou mais uma vez e ficou 2 semanas fora dos gramados. E foi aí que a seleção brasileira percebeu que estava sem o Neymar e tiveram que jogar sem ele, coisa que era muito difícil. E falaram que o Neymar não tinha aquela mesma habilidade, mas era o único jogador que tinha a coragem de finalizar para o gol.
e acertava a maioria dos chutes, e que sem ele a seleção brasileira ia se afundar totalmente. E aí começaram as críticas de vários jogadores. Disseram que o Alisson era ruim, que o Neymar tinha que sair, que o Richarlison não era para ser convocado, que a trituração de técnicos estava horrível, que estava tudo horrível. Falaram que a convocação estava totalmente fora de comando, estava totalmente desorganizada, que convocavam só os piores jogadores e que os melhores ficaram na reserva, que Savinho não era nem para prisar na seleção brasileira e que o Endrick era para ficar o tempo todo, mas só entrava no segundo tempo. E assim começaram a acabar com a seleção brasileira. E disseram que se continuar assim, a seleção brasileira não iria mais existir, de tanto desastre que está ocorrendo. E agora, que chegou no fim de 2024, a seleção brasileira espera um 2025 melhor, com mais esperança e mais confiança, para que em 2026 ela entre na Copa de 2000, que também é um desafio entrar para a Copa de 2026. Mesmo que ela nunca ficou fora de nenhuma Copa do Mundo que já existiu. Mas essa é um desafio muito grande que a seleção brasileira deverá enfrentar. E é por isso que a seleção brasileira e todos os jogadores acordam cedo, na chuva, no frio, para treinar e para dar um futuro melhor para o Brasil e dar oportunidades para mais jogadores. E é por isso que toda a torcida deverá ser dada ao Brasil, para que ele consiga pelo menos ter uma vaga na Copa. Então vamos torcer para ele. Fique com a próxima reportagem e vamos Brasil! Corinthians, um time que já foi de tudo. Já foi campeão, já foi perdedor, já teve mundial e já foi o melhor time brasileiro. E que hoje em dia segue trabalhando. Mas por um bom tempo ele não foi tão bom assim. Na tabela, ele estava no rebaixamento, com classificação de pontos muito baixa e sem lugar de pódio. Como, por exemplo, o Corinthians já ficou 11 jogos consecutivos sem ganhar e sem condições de ser um time brasileiro. E foi aí que começou a zoeira de um dos jogadores do Corinthians, Yuri Alberto. Ele virou simplesmente um meme no mundo inteiro, por suas chances de gol desperdiçadas. Começaram a falar que ele era um jogador horrível e que nunca deveria estar no Corinthians, e que ele perdia chances absurdas de fazer o gol. E realmente, o Yuri Alberto não estava na sua fase boa. Mas quando Yuri Alberto ainda jogava no Internacional, muitas pessoas falaram que ele iria ser um craque e ia manjar de bola. E foi aonde o Corinthians encontrou Yuri Alberto para contratar e fechar negócios. Mas desde que ele entrou no Corinthians, só acontece desastre. E com a colaboração de Cássio. Falaram que Cássio já tinha passado de sua fase e que já deveria se aposentar, pois estava frangando muito, não tinha mais elasticidade e não tinha mais disposição para pular no gol. Afinal de contas, 38 anos já é uma boa idade para se aposentar. E foi aí que Corinthians pensou. Pensou mais e pensou. Até que ele encontrou o Cruzeiro para mandar o Cássio. Abriu opções e fechou o contrato. E assim, Cássio foi para o Cruzeiro. E assim, tomou a posição de Cássio, Carlos Miguel. Mas também não ficou por muito tempo. Ficou cerca de 3 meses e também já saiu para fora do país. E assim, Corinthians ficou sem goleiro. E sem atacante também, pois Yuri Alberto não estava na sua fase boa. Até que contratou o Hugo Souza, ex-goleiro do Flamengo, e que defendia demais. E foi aí que começou o Corinthians a subir na tabela. E por incrível que pareça, nessa mesma fase, Yuri Alberto voltou ao seu começo. E começou a jogar demais. E virou o artilheiro brasileiro de 2024, com cerca de 31 gols. E foi aí que de 15º
o Corinthians foi para sexto. Mas o Corinthians não ainda estava 100%. Precisava de uns jogadores, pois algum deles, como Fagner, já iriam se aposentar. E Gil, ex-zagueiro do Corinthians, foi para o Santos. E então, Corinthians abriu opções de jogadores brasileiros. Só que numa dessas, encontrou um craque holandês, um achado, e queria levantar o Corinthians de novo. Mas primeiro começou pelos brasileiros. Contratou Félix, Mateuzinho e Matheus Bidu. E para melhorar a história do Corinthians, ele encontrou 2 craques, ou 2 lendas. Ele contratou simplesmente Memphis Depay, o segundo maior artilheiro da história da seleção holandesa. E também Rodrigo Garro, o meia, que é o melhor do Brasil. E rapidamente superou Rafael Veiga. E desde aí, esses 4 revolucionaram e construíram a nova história do Brasil. E até mesmo do Corinthians. E para os corintianos que só viviam tristeza, voltaram a se alegrar. Pois Mateuzinho estava amassando na zaga. E não tinha brincadeira lá atrás. Hugo Souza estava salvando os gols impossíveis. E Garro dando suas assistências de garçom, hein? E pro Yuri Alberto só finalizar. E o Memphis Depay, dupla do Yuri Alberto, que já chegou fazendo um golaço, hein? E aí, ele começou a usar uma faixa na cabeça. Agora todo mundo tá usando. E assim, o Corinthians segue trabalhando para continuar nesse ritmo. E agora, o Corinthians vai entrar no playoff para ver se consegue uma vaguinha na Liberta, hein? Então, para tu que é corintiano, já se inscreve no canal para ajudar, por favor. A torcida vai pro Corinthians. Vai, Corinthians! Um time sagrado do futebol, Botafogo, que antigamente era zoado por todos por ser um time pequeno. E falaram que não queriam conquistar uma taça sequer. Mas o Botafogo nem ligou para as vaias e começou a lutar. Lutar bem duro para mudar essa história. E que atualmente é um dos melhores times do mundo. E que conquistou o primeiro lugar em praticamente todos os campeonatos. Brasileirão tá em primeiro lugar. Paulistão já tá no papo. Liberta já foi campeão. E Mundial de Clubes já tá lá dentro. Supercopa Intercontinental já entrou. E todos esses títulos foram com a colaboração de Luiz Henrique e o Igor Jesus, que são os 2 craques do Botafogo. A dupla perfeita e praticamente impossível de derrotar. Mas também não foi de graça, foi com muito trabalho que eles conquistaram todos esses títulos. E todas as pessoas e todos os times que vaiaram o Botafogo, agora eles tiveram que calar a boca, né? Porque agora, esse time que o Botafogo se tornou quase impossível de se vencer, não é pra menos, né? E agora, o Botafogo finaliza 2024 com muita alegria e com muito prazer em ser campeão. E ser o time de 2024. Agora, o Botafogo vai passar as férias com muita alegria, com muita felicidade e com certeza com muita viagem. E é por isso que o canal do Fute Tudo Oficial deseja um Feliz Natal para você. Que venham muitas bênçãos sobre sua vida e que você aproveite bastante o final de 2024. E que também comece 2025 com muita alegria. E é por isso que toda a nossa equipe preparou a retrospectiva 2024 Futebol, para você saber tudo o que aconteceu em 2024. Então deixa o like e inscreva-se no canal para ajudar o nosso canal. Feliz Natal a você e toda a sua família. Tchau!